Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. E hoje a TV Assembleia começa uma série bem especial do programa Viva Saúde. A partir de hoje a gente vai contar a história de pessoas que superaram a Covid-19, que superaram o coronavírus. E por que nós estamos pensando em fazer isso? Estamos fazendo isso para você. Porque apesar de muitas pessoas já terem contraído a doença, uma gama enorme da população pode ainda contrair essa doença. Muitas outras pessoas estão vivendo este drama no momento. E a gente sabe que é importante ouvir histórias, principalmente histórias com finais felizes, como esses que nós vamos contar hoje. Vamos contar a história aí da experiência do adoecimento da Larissa Lins, que é servidora pública, do Norberto Cunha, que é funcionário público, e também da Eronice Lins, que é também gestora de saúde. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por estarem aqui participando e dando depoimento, colocando realmente a experiência de vocês a serviço do outro. Isso é muito bacana, porque a gente sabe hoje a necessidade de estar conversando com as pessoas, a necessidade de escutar boas histórias. Então, vamos fazer aqui agora no início uma rápida apresentação de cada um de vocês. Eu queria ouvir um breve comentário aí da experiência que vocês tiveram. Vamos começar então com você, Larissa. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Uhum. A minha experiência foi assim, eu comecei a sentir os sintomas de uma quarta-feira, certo? Eles começaram de forma branda, começou com uma dor de cabeça bem forte, que não parava, no outro dia ainda continuou, e eu já comecei a ficar, né, achando que podia ser Covid, porque veio dor de garganta também. E aí eu já fui atrás de teleconsulta, né, por meio do meu plano de saúde, fiz uma consulta logo em seguida. Foi passado para mim azitromicina, que é logo o remédio para Covid, porque houve uma suspeita de fato, né? E aí pedisse para que eu ficasse em casa, repousando, tendo os cuidados normais de alimentação, repouso, muita água, e observar qual é a evolução dos sintomas, né? Para mim, isso era o mais importante. Observar assim, se haveria uma evolução negativa, né? Uma piora. Como é que esses sintomas iam evoluir? Porque eu, principalmente, eu fiquei com muito medo de ter, né? Eu falar tanto nisso que fica com medo de sentir também. Mas, assim, não senti em nenhum momento crise de falta de ar, não senti febre também, em nenhum momento. Senti muita fadiga corporal, no sentido assim, de ficar muito sem coragem de fazer nada, de ficar querendo ficar mais ajeitada mesmo, sem energia de fazer nada. Então, basicamente, meus sintomas foram esses, assim, muita dor de cabeça, muita vontade de ficar deitada sem fazer nada e tive que repousar muito. Não consegui trabalhar durante 7 dias, mas depois os sintomas foram diminuindo, cada dia foi diminuindo. Larissa, seu esposo estava com você em casa, né? Estava no mesmo Sim. ambiente que você. Uhum. Ele chegou a contrair também? Vocês têm essa Ele, informação? ele não pegou, ele fez o exame, deu negativo para os dois, e ele não teve sintomas. E, assim, foi algo um pouco, a gente não entendeu muito bem, mas foi o que aconteceu. O IgM e o IgG deu negativo. E você chegou a fazer o isolamento domiciliar dele Sim. também? Ou como foi? Vocês conviveram juntos, os dois? Não, a gente conviveu junto. Como ele não tem nenhum problema de saúde, assim, grave, é uma pessoa jovem, assim, saudável, né? Então, para mim, era melhor ele ficar comigo mesmo, me cuidando, porque caso ele pegasse, a gente via pela probabilidade, né? Óbvio que nada é garantido, né? Que a pessoa não vai Isso. ter uma mais grave, mas eu lido muito com probabilidades. E caso ele pegasse, ele não ia desenvolver. Assim, eu achava que não ia desenvolver e foi muito importante. É importante ter alguém do lado da pessoa, sabe? Porque você Muito, claro. de, de comprar um remédio, de fazer uma comida, de fazer as atividades domésticas, né? Mas para mim foi assim, então não tem como fazer esse isolamento 100%, na minha opinião. Uhum. Eronice, conta pra gente como é que foi a tua experiência, como é que foi passar por esse adoecimento. Então, de início, a gente não quer acreditar, né? A gente sempre acha que não acontece com a gente,
mas por eu trabalhar na área de saúde, a gente lidar com essa situação todos os dias e, com frequentemente, só vinha aumentando os casos. Então, eu já sabia que eu corria um grande risco, mas isso também não quer dizer que eu peguei lá, né? Porque o vírus hoje está em todo lugar e a gente não consegue saber onde a gente pegou esse vírus. Mas foi muito difícil para mim, porque eu tenho uma criança, né, de 9 anos, e que tem problema respiratório, então me preocupava muito. Então, tinha todos os devidos cuidados, higienização, mas não foi o suficiente, né? Eu senti os meus sintomas foram dor no olho e uma corize. Mas aí depois, no outro dia, eu fiquei febril e senti calafrio. Porque assim, diante da situação que eu vinha vivendo, que eu vinha presenciando, escutava os relatos de outras pessoas, então assim, os meus sintomas às vezes não batia com das pessoas que testaram positivo. Então é muito relativo esse eu tive febre. Outra pessoa não teve, teve uns que teve diarreia, dor no olho, dor no corpo, né? Então eu ficava comparando meus sintomas com os das outras pessoas. E geralmente não era igual os sintomas. Mas aí quando testou, e testou positivo. Aí foi quando veio a perca, bem antes de fazer o teste, eu perdi o olfato e o paladar. Então eu conversando com a pessoa da área de saúde, a pessoa me falou: Eronice, perdeu o olfato e paladar, É bem 90% clássico, né? Covid. É. Uhum. Aí já, muitas vezes, não precisa nem testar. E Eronice, no aí, seu caso, você tem filho, né? E aí, como é que foi? Seu filho também chegou a adoecer, né? sim, ele não foi testado, mas diante dos dias que ele passou comigo, eu tendo os sintomas, e ele apresentou bem menos sintomas do que eu, então ele era um sintomático, né? Ele não sentia praticamente nada, de início. Mas aí, quando já foi no finalzinho, a gente teve que se isolar, fez o isolamento social por 14 dias, mas eu ainda cheguei a passar mais dias dentro de casa com ele, questão de segurança mesmo, e ele apresentou cansaço. E eu ficava naquela dúvida, como não foi testado, eu ficava pensando, será que ele tá? Ou é só pelo fato de ele já ter esse problema respiratório? Que ele já Então, tinha, mas aí então, eu né? falo, Um problema. aí foi considerado que é positivo, porque ele dorme comigo, passou muito tempo comigo, então ele adquiriu o vírus também. É muito complicado Mas ele não para a mãe, né, perdeu a nesse caso. É muito complicado porque é muito difícil sim, se isolar do filho, criança, né? É muito complicado isso. e aí não teve, ele teve que ficar comigo porque minha mãe precisou fazer uma viagem, então era uma das pessoas que eu poderia deixar, então ele teve que ficar comigo. E aí também a Mas história da avó aí já era o arriscado também de levar para ela, né? Pois é, aí eu costumo até falar assim, tudo na hora certa, né? Porque se minha mãe tivesse presente, ela ia querer me dar uma assistência. Então, ela também é uma da pessoa do grupo de... Norberto, deixa eu escutar agora o depoimento do Norberto. Para você, Norberto, como é que foi esse momento de adoecimento para você? Explica aí para a gente. Já o meu caso foi bem difícil. Eu comecei a sentir uma fraqueza no corpo, falta de disposição, aí depois vieram dores na articulação do corpo todo, e já no segundo dia foi muita febre. O meu foi uma semana praticamente completa de febre, muita febre, eu me tremia muito. E aí logo em seguida fui perdi logo o paladar, perdi o olfato, e aí os olhos, e o que mais me perturbava era a febre forte, né? E aí logo aí eu entrei em contato com o hospital, que eu tenho um plano de saúde, e com a secretaria também da cidade, Secretaria de Saúde da cidade e do estado. A partir daí eu tive bastante orientação dessas secretarias de como eu tratar de fato esses meus sintomas, né? Aí recebi bastante apoio. Aí me deram os medicamentos que seriam usados para tratar as dores, para tratar febre, né? E outro sintoma que eu também tive um pouco de diarreia, dores nos olhos, né? E assim, foram bastante sintomas, foram muitos. Eu só não fui, na verdade, internado pelo fato de eu não ter muita dificuldade na respiração.
a não ser que eu precisasse me movimentar, né? Que era, às vezes, um simples banho, eu já ficava cansado, né? E a gente ficou com bastante atenção para que esse lado crítico, que é a falta de ar, não acontecesse, né? Aí tive bastante apoio da minha esposa, da minha filha, que me isolou no quarto e aí ficava dando assistência sem entrar no quarto, né? Uma coisa bem protegida para elas também não pegarem. Mas foi uma semana, praticamente 12 dias bem difícil. Eu senti bastante dores. Então você já teve aí uma condição moderada, né? Não foi tão leve, não. A sua situação já foi um pouquinho mais realmente moderada, né? Chegou até a sentir um leve desconforto respiratório, chegou a sentir então, né? Sim, eu passei, na verdade, ao todo foram 14 dias isolado e ainda por outros sintomas como o cansaço e também a falta de paladar e do olfato persistir. Eu tive que passar mais 8 dias. Ao todo foram 22 dias de quarentena, 22 dias parado mesmo no quarto. E eu levei a risca, eu já vinha tomando bastante cuidado. Eu estava até meio paranoico de muita higiene no carro, na hora do trabalho, ao chegar em casa. Eu tive muito cuidado, mesmo assim, eu fui um dos primeiros na minha empresa a pegar, né? E aí na sua casa? O contágio foi muito fácil mesmo. Porque eu estava levando bastante a sério, entendeu? E na sua casa, sua esposa, sua filha, elas chegaram a contrair? Vocês têm essa informação? E aí onde está? Elas não tiveram sintomas que identificasse de fato, né? Se pegaram, aí a gente não sabe, não foi feito teste nelas, não foi feito teste. Mas mesmo assim, elas tiveram muito cuidado também para que isso não acontecesse. A gente não compartilhou nada durante esses dias, né? Até eu ser curado, né? De fato. Norberto, e para você, o que é que foi mais difícil durante a quarentena? Você teve medo? Como é que você encarou aí, você que já teve esses sintomas um pouquinho mais fortes? Foi bastante difícil o isolamento, né? Que você está dentro de casa e você não poder abraçar a sua família, conversar, sentar numa mesa, que a gente gosta muito de estar tomando refeição junta, né? E aí vem aquele medo, porque a gente vamos logo no início ali, as pessoas não sabiam muito como tratar as coisas, e aí eu logo em seguida perdi amigos, né? Perdi uma pessoa próxima a nós, e assim, as coisas foram acontecendo e ficando difícil, e as informações da TV, eram normalmente informações muito ruins, e praticamente não voltava, né? Então, assim, a gente fica bastante com medo, né? Que o pior viesse a acontecer. Para você, no isolamento, o que é que você fazia para passar o tempo? Então, eu mandei comprar uma vitrola, disco de vinil, escutava muito disco de vinil. Era mesmo? E aí peguei um livro que eu tinha curiosidade de ler também, e olhava sites relacionados a como tratar e também sites bíblicos, né? Informações bíblicas me ajudou bastante. Isso te ajudou, te deu um apoio à religiosidade? Isso, muito, bastante. O apoio da família, né? O apoio da família é indispensável, né? As pessoas tá te ligando e os amigos também. É uma força que vem de fora, mas nos ajuda bastante, deixa a gente bastante otimista. Larissa, e aí na sua casa, vocês receberam muitas ligações, as pessoas preocupadas quando ficavam sabendo, ficavam ligando para prestar um apoio de alguma forma? O tempo inteiro, minha mãe mandando mensagem. Eu estava em outra cidade, né? Não estava na mesma cidade que ela, então esse tempo que eu passei, eu estou há um mês sem ver minha mãe, porque foi final de semana, seguida de final de semana, aí depois que eu tive os sintomas, e passaram os sintomas, na verdade, aí eu fiz o exame, aí deu positivo, eu preferi novamente não viajar para ver meus pais, entendeu? Então, já tem um mês que eu não vejo eles. E realmente a ligação o tempo inteiro, da minha sogra. Todo mundo preocupado, bastante preocupado, hein? Preocupado. E quando deu positivo, eu estava bem já, eu resolvi fazer o exame, né? Aí que eu contei pro meu marido, aí meu marido saiu contando pro povo, todo mundo assim, meu Deus, você teve Covid, e todo mundo achando assim, a coisa mais absurda do mundo, mas eu já estava bem. Mas foi bem curioso, porque
Porque, assim, a gente vê tanta essa doença tão distante, né? Que tá todo mundo tendo, né? Distante da gente. E quando tem alguém perto da gente, né? Que com os sintomas deu positivo, aí surge muita curiosidade. Foi uma coisa que me marcou muito, assim, no meu ciclo social. Eu imagino. Eronice, você tem filho, seu filho, você falou aí que seu filho também apresentou alguns sintomas, e você tinha falado que seu filho já tinha problemas de saúde, né? Problemas respiratórios, não é isso? Ele já tinha, né? Sim. E aí, quando ele começou a manifestar sintoma, como é que ficou o coração de mãe? Você teve medo? Apesar da gente saber que as crianças sempre desenvolvem de uma forma mais calma, né? Geralmente, mas você ficou com medo? Como é que ficou o seu coração? Sim, fiquei sim, né? E passei a tomar os devidos cuidados, né? E me preocupou bastante. Mas, assim, aquilo também me tranquilizava, porque, assim, ele estando bem, eu ficava bem. Então, todo dia, para mim, acordar e ver ele bem, né? Muitas vezes eu nem dormia observando ele, né? E era uma superação todos os dias. Mas aí, com 13 dias, a gente cansou. Teve problema, né? Eu tive dificuldade para respirar e, por coincidência, ele chegou a cansar. E foi como eu falei, eu não sabia se era devido o cansaço já, o problema de saúde que ele tem respiratório, ou se era sintomas do Covid. Então, isso me deixou bastante preocupado. Mas aí, eu coloquei ele num lugar fechado, nebulizei ele e fui tentando manter a calma, né, para tranquilizar ele também, porque aquele momento era só eu e ele. Orei muito e eu creio que Deus colocou a mão naquele momento e tudo foi resolvido. Então, ele chegou a cansar 2 vezes e eu senti dificuldade de respirar depois de 10 dias, no caso, com 13 dias, que eu achava que eu já não ia mais ter sintoma nenhum. Todo dia eu dizia, mais um dia se foi. Só falta tantos dias. Mas aí, quando falar que com 14 dias a gente tá bem, tá curado, né? Mas não, mesmo passando os 14 dias, como fala que não transmite mais. Mas a gente passa a ter os sintomas ainda. Eu senti muita dor no corpo. E ele não, ele foi muito. O tipo dele foi leve. Ele não questionava nada. Eu falava, filho, você tá sentindo sabor? Ele dizia que sim. Você tá sentindo cheiro? Ele falava que sim. Então, eu senti mais sintomas do que ele. E ele conseguia entender qual era a percepção dele disso tudo? Ele se preocupava em ver a mãe doente? Ele conseguia entender a dimensão do que a gente estava passando no meio da pandemia, com a doença que todo mundo está temendo e ver a mãe adoecer? Sim, muitas vezes eu cheguei até a me isolar, ficar sozinha dentro do quarto, naqueles dias que eu não estava bem. Porque, assim, eu senti muita dor de cabeça. O que mais me incomodou foi dor de cabeça. Então, era dor de cabeça forte. Então, acho que eu passei uns 4 a 5 dias com dores de cabeça, sem cessar. E foi diferente dos colegas aí que deram falaram, né, que tomaram a medicação. Então, como eu não tive febre alta, a médica falou que eu não tinha nenhum tipo de infecção, não tinha necessidade, porque não existia um remédio específico para essa doença. Então, eu só tomava um remédio para dor e febre, se eu sentisse. Então, eu fiquei sem tomar medicação nenhuma e às vezes eu me perguntava, como eu me curei se eu não tomei nada, né? Então, ficam muitas dúvidas. Mas aí eles falam que a gente só fica com o vírus durante 14 dias e depois a gente está curado. Então, eu creio que estou curada, tanto eu quanto meu filho, independente de medicação. Ai, que bom. Gente, olha só, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre o isolamento social. Vamos tentar pegar um pouco mais da experiência dessa turma boa que veio conversar com a gente hoje. Vamos falar sobre o isolamento social, sobre os desafios do isolamento social, sobre os pensamentos negativos que vinham abalando as pessoas, enfim, se eles tiveram tudo isso. Então, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta.